No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar comparando duas televisões da TCL para descobrir de fato qual que é a melhor. Vai ser a P725, modelo de entrada da TCL, contra o modelo superior QLED, que inclusive é o modelo que está aqui atrás de mim, o modelo C725. E sem enrolar, pessoal, já vamos começar falando da qualidade de imagem, mas antes lembrando que se vocês querem economizar na compra da sua próxima televisão ou de outros produtos, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do canal, grupo do WhatsApp, do Telegram. Sempre que aparece de fato uma televisão ou outros produtos com de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para participar, então o link vai estar aqui embaixo caso queiram entrar. E também lembrando que o apoio de vocês dando gostei nesse vídeo, deixando um comentário é muito importante pra gente, pessoal. Contamos muito aí com o apoio de todos vocês e eu já agradeço inclusive. E em relação à qualidade de imagem, as duas televisões têm resolução 4K, as duas têm suporte para HDR e também Dolby Vision. A principal diferença aqui é que a televisão C725 é uma televisão QLED e por conta disso ela consegue atingir ali uma gama maior de cor se comparado com a televisão P725 da TCL. Mas pra gente aqui do canal, pessoal, o importante mesmo é colocar as duas televisões lado a lado e ver na prática qual é a diferença, e é isso que a gente vai fazer agora. Em relação à qualidade de imagem, a televisão QLED C725 tem duas boas vantagens ao seu favor. A primeira vantagem da televisão QLED é que ela é uma televisão que consegue entregar mais brilho pra gente, e isso era especialmente importante durante a reprodução de vídeos, filmes, séries que estavam ali em Dolby Vision. Nesses momentos, quando a gente assistia algo em Dolby Vision, a diferença de brilho entre as duas televisões poderia ser ali gigantesca, pessoal. Então, no brilho, especialmente quando você está vendo um filme, uma série em Dolby Vision, a televisão QLED C725 tinha uma vantagem muito grande ao seu favor. Ou seja, se você vai assistir aí filmes e séries em Dolby Vision, vai fazer isso em um ambiente iluminado, e quando eu digo ambiente iluminado, pode ser só com a luz da lâmpada acesa mesmo, tá? Nesse tipo de caso, com certeza a televisão QLED vai ter uma vantagem bem grande, porque de fato tinha imagens ali onde a diferença de brilho era realmente muito grande. Mas vale pontuar também que durante a reprodução de outros conteúdos que não estavam em Dolby Vision, como por exemplo vídeos no YouTube, filmes mais antigos, canais de televisão ou mesmo com jogos de videogame, nesses outros conteúdos essa diferença de brilho já não era tão relevante, tá? Nesses outros conteúdos, inclusive, a diferença do brilho era mínima, fazendo com que as duas televisões parecessem, inclusive, ter um brilho muito próximo. A diferença realmente era mais visível durante filmes e séries em Dolby Vision. Além da vantagem do brilho, a televisão QLED C725 também teve uma vantagem em relação às cores, porque ela conseguia entregar uma gama maior de cores e, ao mesmo tempo, ela conseguia entregar cores um pouco mais intensas se comparado à P725, que é a televisão mais barata. Então, nas cores, a televisão QLED da TCL conseguia ali entregar pra gente imagens mais bonitas, imagens mais coloridas. Entretanto, é bom ressaltar que a televisão P725, que é a televisão mais barata, também tinha uma qualidade de cor que era muito boa ali, que é muito boa para uma televisão de entrada, tá? Inclusive, só para deixar claro, tinha várias e várias imagens onde mesmo vendo lado a lado, a qualidade de imagem parecia extremamente semelhante entre as duas televisões. Então, mesmo a televisão QLED conseguindo atingir uma maior gama de cor, conseguir entregar ali imagens com cores mais intensas, ainda assim a televisão mais barata, em vários momentos, conseguia fazer um trabalho extremamente próximo em várias cenas, mas de qualquer forma a televisão QLED tem sim um pouco de vantagem aqui. Apesar dessas vantagens da televisão QLED, a televisão P725, né, que é a TV mais barata, também carrega duas vantagens consigo. A P725 é uma televisão que tem um melhor nível de preto. Aliás, as duas televisões têm um painel VA, que são justamente conhecidas aí por ter bons níveis de preto, e de fato as duas têm um bom nível de preto, mas a P725 consegue entregar ali um preto um pouco melhor pra gente. E por ter um melhor nível de preto, a televisão P725 carrega consigo uma outra vantagem, que é ter um melhor contraste ali na imagem. Então, dependendo da cena que a gente estava assistindo, em algumas situações, sim, a televisão P725, que é a televisão mais barata, tinha ocasiões onde, vendo lado a lado, ela tinha um aspecto melhor, justamente ali por ter um melhor contraste. De qualquer forma, é bom pontuar aqui que as duas mandam bem no nível de preto e as duas também têm um bom contraste, mas sim, tinha algumas cenas onde a P725 por ter um melhor contraste, conseguia se destacar também. E como essas televisões se saem ali com vazamento de luz, será que tem, será que não tem?
Esse tipo de questão, pessoal, pode variar ali de unidade para unidade, mas pelo menos as duas televisões que a gente testou são extremamente boas nesse sentido, tá? São muito boas mesmo, então pelo menos as unidades que a gente tem mandam bem aqui. Ainda em relação à qualidade de imagem, a televisão mais barata P725 possui, digamos assim, um detalhezinho ou um problema meio chato, na minha opinião, que felizmente não acontece na televisão QLED da TCL. Mas antes de falar, pessoal, qual é esse problema, só queria pontuar uma coisa aqui também, tá? Durante aqui essa comparação, às vezes eu me refiro a P725 como sendo a televisão mais barata e a QLED como sendo a televisão mais cara, que de fato essa é a realidade. Mas falando assim, pode parecer que existe uma diferença de preço gigantesca entre essas televisões, o que não é o caso, tá? A diferença de preço entre essas duas televisões, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, pode ficar ali entre 100, 200 reais, então também não é uma diferença muito grande. Eu gosto de me referir a P725 como a mais barata, mas para facilitar o entendimento mesmo e lembrar que a QLED, né, a C725, tá ali um degrau acima. Mas qual é esse problema que eu falei que acontece na P725 que eu particularmente acho meio chatinho? O problema é o seguinte, inclusive eu já mencionei em outros vídeos, que é basicamente assim: quando você está vendo filmes e séries com suporte em Dolby Vision na televisão P725, que é a mais barata, se a cena fosse uma cena um pouco mais escura, podia acontecer uma oscilação de brilho durante a cena que você está assistindo. Então, basicamente, durante a reprodução do conteúdo, o brilho da televisão podia dar uma leve abaixada e uma leve aumentada durante o conteúdo que você está ali assistindo. Apesar desse ser um detalhe que acontece só às vezes em filmes em Dolby Vision, especialmente se é uma cena mais escura, ainda assim, mesmo acontecendo numa minoria das vezes, pelo menos para mim é meio chatinho quando acontece, até porque quando acontece, às vezes acontece mais de uma, duas ou três vezes dentro da mesma cena, o que acaba sendo não muito legal. Inclusive a gente separou algumas cenas só com a televisão mais barata P725, com esses momentos onde ocorria esse problema, para vocês darem uma olhadinha aí. E a gente também separou algumas imagens com as duas televisões lado a lado, para vocês verem que de fato, na mesma cena onde esse problema acontece na televisão P725, não ocorria com a televisão QLED C725, então aqui nessa questãozinha, digamos assim, eu acho que é uma boa vantagem para a televisão QLED, já que ele não tem esse detalhezinho. Em relação ao ângulo de visão, as duas televisões fazem um trabalho que eu diria bem ok, levando em consideração que são televisões com painel VA, porque televisões com painel VA geralmente têm um ângulo de visão não muito bom, mas de forma geral eu diria que as duas fazem um trabalho competente aqui, a não ser que você seja uma pessoa extremamente exigente nesse sentido. Mas eu acho que de forma geral elas fazem um bom trabalho aqui. Outra coisa que eu acho que vale a pena falar aqui, que inclusive já falamos em outro vídeo, é que o nosso modelo da televisão QLED C725, na parte de cima aqui veio um pouco amassada ou descolada, fazendo com que apareça uma luz branca aqui em cima. A gente está mostrando aí alguma imagem onde vocês podem observar isso. É importante pontuar isso porque isso pode preocupar algumas pessoas, eu sei, mas eu acho que não é para vocês se preocuparem tanto, tá? Porque pelo menos esse modelo da televisão QLED da TCL foi emprestado para a gente pelo próprio pessoal da TCL de forma temporária para a gente trazer os vídeos aqui no canal, inclusive a gente agradece bastante a eles, mas como essa aqui é uma televisão que geralmente eles emprestam para outros canais ou para outros sites, ela passa por bastante transporte, então durante o transporte possivelmente ela sofreu algum tipo de impacto que fez descolar aquela parte ali, tá? Então não acho que seja exatamente algo para vocês se preocuparem. Também acho que vale a pena pontuar que apesar dessa televisão ter sido emprestada para a gente de forma temporária pelo pessoal da TCL, a gente tem a liberdade total para falar o que a gente quiser aqui nesse vídeo. E em relação a outra televisão da TCL, né, a P725, a outra televisão a gente comprou aqui com o dinheiro do canal para trazer essa comparação para vocês. Em relação à qualidade do som, a televisão QLED C725 consegue se destacar um pouco mais porque entrega um som um pouco melhor e também um pouco mais imersivo e um pouco mais alto. Então, em relação à qualidade do som, eu fico com a televisão QLED, mas também vale a pena pontuar que a televisão P725 também faz um bom trabalho ali para a categoria e para o preço dela, e também vale lembrar que as duas TVs possuem suporte ali para Dolby Atmos. Em relação ao sistema operacional, as duas televisões utilizam o sistema Google TV, que é um sistema extremamente completo em termos de aplicativo, então você não deve se preocupar com isso aqui. E as duas televisões têm assistente de voz da Google. Inclusive eu posso acionar o assistente de voz
pelo microfone aqui do controle remoto, dar algum comando por aqui, ou se eu preferir, eu posso utilizar um microfone que está aqui embutido na própria televisão, então eu consigo fazer comandos de voz sem a necessidade de estar segurando o controle remoto. Vale a pena pontuar que se você tem aquele medinho ali da televisão ficar te espionando, te ouvindo, atrás da televisão tem um botão onde tu consegue desligar o microfone que fica na própria televisão. Caso você prefira, a gente testou o assistente de voz e funciona bem. Em relação à fluidez do sistema operacional, eu particularmente não identifiquei nenhuma diferença relevante entre as duas televisões. A maior diferença que eu vi foi ali na hora de ligar a televisão, porque na hora de ligar, a televisão mais cara, que é a QLED C725, liga mais rápido. Mas ali no uso prático do dia a dia, eu não identifiquei nenhuma diferença relevante de velocidade e de fluidez entre as duas TVs. Ainda em relação à fluidez do sistema operacional, vale a pena pontuar que, de forma geral, as duas televisões respondiam bem aos nossos comandos ali de forma fluida. Entretanto, as duas televisões tinham aqueles momentos onde, por algum motivo, elas ficavam mais lentas, tá? Então, se você comprar a televisão e sentir que tem momentos onde ela fica um pouquinho mais lenta, infelizmente é algo normal que acaba acontecendo, mas depois de 1-2 minutos elas voltam a responder bem aos nossos comandos, tá? Então, de forma geral, não acho que tenha muito motivo assim para se preocupar, mas é bom que vocês saibam que sim, vai ter momentos onde elas vão ficar um pouco mais lentas. Inclusive, nesse sentido, eu achei que a televisão QLED aqui atrás, por ser uma televisão um degrau acima, seria um pouco melhor nesse sentido, mas como eu falei, na prática, as duas televisões foram bem parecidas em relação à fluidez. Em relação ao controle remoto das televisões, eles são idênticos e inclusive os dois são muito bons, tá? Eu realmente gostei bastante desse formato de controle aqui da TCL, é confortável para segurar, é um controle intuitivo e eu gostei aqui dos posicionamentos dos botões, tem botões de atalho, enfim, eu gostei bastante aqui do controle da TCL e eles são idênticos nas duas televisões. Em relação ao visual das duas televisões, elas são extremamente parecidas com as seguintes diferenças. A televisão QLED, né, C725, que é a TV mais cara, tem as bordas um pouco mais finas e, além dessa diferença, os pezinhos das duas televisões também são um pouco diferentes. E em relação às conectividades, as duas televisões são iguais e as duas também têm suporte ali para Wi-Fi Dual Band, Bluetooth e HDMI ARC. E como essas televisões se saem ali com a experiência de jogos de videogame? Em relação aos jogos de videogame, é bom lembrar que as duas televisões têm uma taxa de atualização de 60 Hz e as duas televisões não têm ali o VRR que você poderia estar usando no PlayStation 5 ou no Xbox Series X ou S, por exemplo. Então, nesse sentido, elas são iguais. Segundo o manual das duas televisões, as duas até têm suporte para HDMI 2.1, entretanto acaba não sendo muito útil aqui, justamente por não ter suporte para VRR e também não ter ali uma taxa de atualização de 120 Hz. Na prática, ali durante o uso, as duas televisões elas basicamente possuem um modo game que é ativado automaticamente quando você conecta ali algum jogo ou algum console, então aqui as duas são exatamente iguais. Ainda em relação a jogos de videogame, eu acredito que a maior diferença entre as duas televisões seja de fato na qualidade de imagem, onde a televisão QLED C725 entrega pra gente ali uma gama maior de cor e cores mais intensas, como eu mencionei lá no começo do vídeo, enquanto do outro lado a televisão mais barata, a P725, consegue entregar ali pretos um pouco melhor e também um contraste um pouco melhor se comparado à televisão mais cara. Então, para jogos de videogame, essa foi a principal diferença que eu notei entre as duas televisões. Vale a pena pontuar que durante ali os testes de qualidade de imagem, em várias cenas era bem fácil ver que a televisão QLED de fato conseguia entregar uma cor mais interessante, uma cor mais colorida, mais intensa. Mas vale pontuar que no caso da televisão mais barata, P725, se você decidir optar por ela, se vocês aumentarem um pouco a saturação da cor, vocês já conseguem ali fazer um equilíbrio um pouco maior entre as duas televisões. Mas vamos então agora para o resumo final, pessoal. Mas antes, lembrando que se você chegou até essa parte do vídeo, pessoal, o apoio de vocês é extremamente importante para a gente. Esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer, então contamos aí com o apoio de vocês. E lembrando também que se vocês querem economizar na compra da sua próxima televisão ou de outros produtos, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. É de graça para entrar e diariamente aparecem promoções de vários produtos, especialmente de televisões. Vale bastante
bastante a pena entrar, o link vai estar aqui embaixo caso queiram participar. Mas então, pessoal, qual televisão comprar? Assim, pessoal, particularmente falando, se fosse eu comprando uma televisão, eu com certeza compraria a televisão QLED C725 por conta de dois motivos principais. E quais são esses dois motivos? O primeiro motivo é o brilho, pessoal. Como a gente comentou lá no começo do vídeo e mostrou para vocês, durante a reprodução de vídeos, filmes, séries que estavam em Dolby Vision, existia uma diferença de brilho bem grande entre as duas televisões. Inclusive a diferença era tão grande em alguns momentos que simplesmente a luz do teto ligada já era o suficiente para dar uma diferença de imagem bem grande entre as duas televisões. Então o primeiro motivo do porquê eu iria na televisão QLED é o brilho entre elas, que é bem diferente, especialmente durante a reprodução de filmes e séries em Dolby Vision. E o segundo motivo do porquê eu iria na televisão QLED é que ela não tem aquele probleminha de ficar oscilando o brilho como acontece na televisão mais barata P725, e devo admitir que para mim esse é o principal motivo, porque apesar daquela oscilação de brilho acontecer apenas numa minoria de vezes, pelo menos para mim, quando acontecia era meio chato, como eu comentei lá inicialmente do vídeo, e apesar de acontecer apenas em alguns momentos e apenas em cenas mais escuras, às vezes dentro de uma mesma cena, como eu já mencionei, podia acontecer 1, 2, 3 ou até 4 vezes, sabe? Então a gente acabava perdendo um pouco da imersão ali do vídeo que a gente estava assistindo quando isso acontecia, e como isso não ocorreu na televisão QLED, por isso também eu iria preferir ela. Entretanto, se essas duas coisas que eu acabei de mencionar não te incomodarem, se você acha que isso não é um problema, se você quiser, você pode sim estar optando pela televisão P725, porque apesar dela ficar ali um pouco abaixo na questão sonora, um pouco abaixo na questão das cores, ainda assim ela é uma televisão boa, né? Se você não se preocupar com essas duas coisas que eu acabei de mencionar, e ela também não chega a ficar assim tão atrás da televisão QLED em outras coisas, e inclusive vai ter algumas coisas onde ela até é superior, como por exemplo ali no contraste e no nível de preto, mas eu particularmente não iria nela por conta desses dois detalhes que eu acabei de mencionar. E além disso, apesar da P725 ser uma televisão mais barata, geralmente não existe uma diferença tão grande de preço entre as duas televisões. Como eu mencionei no momento em que eu gravo esse vídeo, a diferença está ali entre 100 e 200 reais, e em alguma eventual promoção eu nem duvidaria que o preço delas ficassem idênticos. Inclusive, então, se vocês não quiserem perder essas promoções, como eu falei, o link vai estar aqui embaixo do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e é de graça para entrar. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado. Lembrando aqui que aqui embaixo no campo de comentários vocês podem ficar à vontade para comentar o que vocês quiserem, críticas, elogios. Se vocês têm alguma dessas televisões, deixa o depoimento de vocês aqui embaixo para complementar esse vídeo, para estar deixando esse vídeo aqui mais completo e também para estar ajudando outros usuários que podem ainda estar na dúvida de qual televisão comprar. E coloque aqui embaixo também qual é o próximo comparativo que vocês querem ver aqui no nosso canal. Então, de forma geral é isso. Valeu, falou e até a próxima!